Vamos, meus amores. Primeiro toque, hein? Vamos. Água, banheiro. Chama os coleguinhas que ainda não vieram. Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto. Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos começar pela nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teles, Ânia Amália Fernandes, Caio Bruno Nunes, Cecília de Farias, Darla Serena, Davi Acioli, Gabriel Praciano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Laisa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpegiani Menezes, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos agora para a chamada do segundo ano 2. Adria Miguel, Alana Maria, Amanda Gugel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Cristian Ferreira, Leuri Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maírla Beatriz, Lara Sofia. Muito bem, terminamos a nossa chamada, né? Vamos preparar o nosso material? Boa tarde, meus amores. Vamos dar início agora a mais uma videoaula de história, ok? Hoje, como por toda essa semana, todas as nossas aulas serão de revisão para as VGs, ok? É muito importante que você assista e também que você participe das nossas aulas Tira Dúvida. Lá no final você vai fazer isso de novo. Aí vou intimar vocês a comparecer às nossas aulas ao vivo. Ter aula ao vivo com a tia Sandra. É só entrar no nosso Tira Dúvida de 8 às 9 todos os dias, tá bom? Vamos lá? O nosso conteúdo, nosso primeiro conteúdo hoje da revisão será sobre os direitos da criança. Esse conteúdo vai estar lá na nossa provinha. E para falar do direito das crianças, nós estamos falando de quê? Do ECA. O que seria o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E vocês sabiam que ele foi criado em 1990 e é uma das leis mais importantes. Para quê, tia? Para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o ECA ele não trata só dos direitos das crianças, não. Ao contrário, ela também possui uma parte específica sobre os deveres da criança, certo? Afinal, é muito importante para o desenvolvimento de qualquer criança que ela aprenda a ter limites, né? Que nós temos que seguir regras, não é isso? E saber como ela pode se comportar adequadamente na sociedade, se protegendo e ajudando as outras pessoas. Para entender melhor quais são os deveres da criança e do adolescente, de acordo com o ECA, a gente vai falar alguns direitos, tá bom? Por exemplo, o que é o ECA e qual é a importância dele? Bem, o ECA ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei, a Lei 8.069. E ela foi promulgada em julho de 1990. Para que ela foi feita? Ela nasceu para proteger, de acordo com os direitos, integralmente as nossas crianças e os nossos adolescentes, instituindo para isso os direitos e deveres dos cidadãos, responsáveis também por esses menores. Essa lei também foi criada também para quê? Para as pessoas que tomam conta dos menores, como por exemplo,
o papai, a mamãe, o titio, a sociedade, o Estado, quais são os deveres que o Estado tem com a criança, quais são os deveres que a sociedade tem, quais são os deveres que os pais têm com essa criança. Não é só sobre o que a criança tem direito, fala também de deveres da criança e das pessoas que tomam conta dessas crianças, certo? Aí, para a lei não ser considerada, para a lei, são consideradas criança quem? Aquelas pessoas que têm até 12 anos. Então, até 12 anos, pelo Estatuto do ECA, uma pessoa é considerada criança, certo? Pode ser 12 anos completo ou 12 anos incompleto. Já os que têm de 12 até 18 anos, em alguns casos excepcionais, né? Mas que é previsto por lei, essa idade pode se estender até os 21 anos, que por lei mesmo regulamentada, a pessoa só é realmente de maior aos 21 anos. Tem coisas que ela pode fazer com 18 e tem certas coisas que só é com 21, tá bom? Principalmente no setor jurídico, né? Comprar casa, carro, esse tipo de coisa. Aí, a partir da criação do estatuto, houve o surgimento de várias coisas que protegem as crianças e adolescentes, em diversos setores, como assim? Nas áreas de saúde, nas áreas da educação, nas áreas do trabalho, na área da assistência social, né? Porque toda criança tem direito à saúde, tem direito à educação. Trabalho, criança não pode trabalhar, não é isso? Que configura o quê? Trabalho infantil, não é assim? E ela também fala sobre os deveres da criança. Ela resguarda o direito de cada um deles, podendo resumi-los. Por exemplo, nenhuma criança não pode sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. A criança ela pode expressar os seus pensamentos, gostos, religião. Porque o que é que não pode acontecer? Eu sou de uma religião e aquela criança é de outra religião e eu não deixar ela se expressar ou falar o que ela pensa em relação àquele assunto porque ela é de outra religião. Não pode. Então ela tem o livre direito de expressar os seus pensamentos, gostos, o que ela gosta, o que ela não gosta, da religião que ela quer seguir, apesar de que a maioria das crianças segue a religião do pai ou da mãe, né? Mas ela tem uma livre expressão de escolher. Toda criança tem que ter acesso a condições dignas de saúde, com assistência médica, odontológica, desde quando ela está na barriga da mamãe, até a sua adolescência. Ou seja, ela tem que ter direito ao hospital, ela tem como vocês sabem. Não, a criança ela tem prioridades, né? Ser atendida logo, em caso de acidente, ela tem que ser a primeira a ser socorrida. São alguns relacionados a esse direito de que ela tem que ter digno de saúde e assistência médica, certo? Toda criança ela tem o direito de viver em família e com a comunidade. Por exemplo, ela tem o direito de conviver com a família dela e de conviver com toda a sua comunidade. Porque vocês sabem que o balé, o karatê, o futebol, isso é uma comunidade, né? Comunidade esportiva, uma comunidade de lazer. Nós temos a comunidade que fazemos parte da igreja, temos a comunidade que nós fazemos parte na aulinha de dança, balé, tudo isso é uma comunidade que você faz parte, certo? Toda criança tem que ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte. Ou seja, é direito da criança ter escola para ela estudar. Por isso que existem as escolas públicas. Porque o pai, antigamente, como a Luciana falou na aula de história, antigamente nem toda criança estudava, só os filhos dos ricos, né? Só os filhos dos nobres. Mas hoje não. Hoje o pai tem que colocar a criança na escola. Aquele pai que o filho não está estudando, ele pode ser chamado pelo conselho tutelar, ser chamado à atenção e pode ser até preso. Por ele não estar dando atenção àquela criança. Sabiam disso? Porque o acesso à educação é um direito da criança, que o pai tem o dever, né, o responsável, tem o dever de exercer.
Toda criança tem o direito de ser protegida contra o trabalho infantil. Apesar que nós sabemos que aqui no Brasil, nós temos várias crianças que trabalham. Infelizmente, as condições financeiras dessas famílias não são grandes. Eles não têm muita condição. Então, muitos deles vão trabalhar em coisas como vender bala, vender bolo, vender din-din, para ajudar em casa. Até mesmo os pais, quando vão, aqueles pais que trabalham em reciclagem, muitas vezes eles levam até as crianças, por não ter com quem deixar, não é? Muitas vezes eles levam, porque vão recolher para que eles possam vender e se alimentar, então eles levam os filhos para que eles também ajudem. Entretanto, porque não tem muitas vezes com quem deixa, não é isso? Toda criança também tem o direito à proteção de uma família, seja ela natural ou adotiva. Pode ser a sua família de sangue, né, biológica, ou adotada. Desde o dia em que nascer, ela tem o direito a ter um nome, uma nacionalidade, a se tornar assim um cidadão, né? Porque se você nasceu, você não foi registrado, para a sociedade você não existe. Você vai existir a partir do momento em que você vai ter a sua certidão de nascimento, que é o primeiro documento que você tem assim que você nasce. Porque hoje em dia, quando você nasce, só sai da maternidade já com o registro em mãos. Para quê? Para evitar que aquela criança, se ela for roubada, ou que uma pessoa chegue e diga assim, esse menino não é seu, é meu? Não, é meu, tá aqui, ó. Eu tive no hospital tal, tá aqui o registro dele, tá tudo comprovado, certo? Como a Tiziana falou lá no começo, o ECA não fala só dos direitos da criança, fala também dos deveres, né? E quais seriam esses deveres? Bem, a Tiziana vai falar alguns aqui relacionados ao quê? À sua família. Qual é o seu direito de dever de filho? Respeitar o seu pai, né? Seu pai, sua mãe, a pessoa responsável, os mais velhos, arrumar a bagunça que você faz em casa. Não é legal. Vai lá, chega no quarto, o quarto está todo bagunçado. E ser a mamãe que vai arrumar. Olha o dedinho, ó. Você já tem idade suficiente para fazer isso, seja ela qual for. Desde pequenininho nós ensinamos as crianças a quê? Terminou de brincar, meu amor? Pois agora vamos guardar todos os brinquedos e não deixá-los espalhados no meio da sala. A mesma coisa acontece com o quê? Com as suas tarefas. Eu não fiz minha tarefa porque minha mãe saiu. Mas a tarefa não é da mamãe, a tarefa é sua. Você tem que sentar e tentar fazer a tarefa. Quando a mamãe chegar, você vai lá e pede a ajuda dela. Mas no caso, você tem que pedir ajuda para saber o que você não sabe e não esperar pela mamãe. Para fazer as tarefas, esperar para a mamãe para arrumar a sua mochila. Não. Você é o estudante, você tem que arrumar a sua mochila, você tem que assumir as responsabilidades da sua profissão de estudante, ok? Você tem que ter um horário para fazer as coisas, não pode passar o dia todo no videogame, nem no celular. Tem que ter horário para tudo, não é? Não pode brincar, comer, ficar no celular, principalmente dormir fora do horário porque está brincando no celular, não é isso? Muito bem, meus amores, espero que vocês tenham entendido. Vamos passar agora para outro conteúdo, que é falando sobre as moradias, tá certo? Continuando o nosso conteúdo, a Tiziana vai falar agora sobre moradias, certo? Morar ao longo do tempo. Teve a primeira aula que a Tiziana deu sobre história sobre isso, a Tiziana falou o quê? Antigamente, os homens moravam em quê? Em cavernas. E eles tinham que disputar essas cavernas com quem? Com os animais. Porque lá também era o abrigo deles, não é? Só que com o tempo, e que eles descobriram o fogo, isso auxiliou o homem a quê? A se proteger dentro da caverna dos animais, né? Porque os animais tinham medo do fogo. E para iluminar o local onde ele vivia. Com o tempo, ele descobriu que poderia construir a casa dele com outros materiais, como palhas, galhos de árvore, né? De barro, de pele de animais, de ossos de animais.
E nessa época eles eram nômades. Por que nômades? Porque eles não tinham um lugar fixo para morar. Eles passavam o tempo num local, desmontavam, ia para outro, montavam um acampamento lá, em busca de quê? Em busca de alimento, em busca de comida. Só que com a descoberta do fogo, eles foram se aprimorando. Eles aprenderam o quê? A plantar, a arar a terra. E com isso, eles ficaram mais fixos no lugar. Deixaram de ser nômades para ser o quê? Sedentários. Por que, tia Sandra? Porque aí eles aprenderam a não só matar o animal, mas eles capturavam esses animais e colocavam para criar. Eles ficavam criando os animais para se alimentar. Não apenas matar para comer. E que a partir do momento em que eles aprenderam a plantar, eles ficaram fixos no lugar. Por quê? Porque eles já tinham ali uma fonte de alimento. Por quê? Porque dependendo da estação do ano, os animais eles migram de um lugar para o outro, em busca de comida, em busca de água, fugindo do frio, não é assim? E nisso o homem foi se aprimorando, descobriu o barro. O barro foi uma invenção tão boa, tão boa, tão boa, que existe até hoje. É usada muito até hoje. E nas telhas, os tijolos, não é isso? Que antigamente as casas começaram a ser feitas de quê? De pele de animais, de ossos de animais, de pedaços de árvore, não era isso? De folhas. Mas hoje em dia, como são essas moradias? Hoje em dia nossas moradias são bem mais diferentes, não é isso? Por quê? Porque antigamente as moradias eram feitas desse jeito. E hoje? Hoje nós temos vários tipos de moradia. Nós temos a casa de alvenaria, que é a casa de tijolo, que é a casa que a maioria das pessoas moram, não é assim? Mas nós temos também a oca, que é a casa do índio, que é feita de palha, que essa oca ela é construída de acordo com as culturas de cada tribo. Ela pode ser redonda, oval, do jeito que aquela tribo achar que tem que ser, viu? Nós temos as palafitas, que são aquelas casinhas com pernas, como a tia Sandra diz, né? Por quê? Porque lá onde eles moram, o lugar alaga, o chão não consegue absorver rapidamente a água da chuva, e quando começa o período chuvoso, alaga muito rapidamente. Então eles constroem as casas acima do nível da água, para que quando houver esse alagamento, a época em que estiver alagado, a casa dele não fique debaixo da água. Nós temos a casa de pau a pique, que é a casa feita de galhos de árvore e de barro, né, assim, para morar. Nós temos os iglus, que são as casas em que os esquimós, né, aquelas pessoas que moram naqueles lugares mais frios, eles usavam para quê? Na época da pesca. Não é que eles moram dentro de uma casa feita de gelo, mas eles faziam isso para se abrigar na época do frio, na época para pescar, certo? Então todos esses tipos de casa são os diferentes tipos de casa. Os prédios, por exemplo, que são várias pessoas morando no mesmo espaço do terreno, e ali moram várias casas. Nós temos edifícios até de 10, 12 andares, não é isso? Em cada apartamento mora uma família ou duas. Esses são os tipos de casa, não é isso? E vocês sabiam que cada casinha dessa tem uma história? Por exemplo, a casa onde você nasceu, ou então a casa onde você mora hoje, sempre foi dessa forma? Nem sempre. Por exemplo, a casa onde a tia Sandra nasceu e se criou, era uma casinha pequena, de 2 quartos, uma lateral enorme para me brincar, que eu amava, e um quintal enorme cheio de plantas. Só que quando nós fomos crescendo, qual foi a necessidade que existiu? Existiu a necessidade de ser construído mais alguns cômodos. Então foi construído um quarto ou 2 quartos a mais, aumentou a cozinha, fez um andar em cima que fica assombrado, não é? Então toda casinha tem uma história. Mas uma coisa mais específica sobre isso, digamos, a casa de Alencar. A casa de Alencar, que fica aqui em Messejana, é onde ele morou. Só que hoje, essa casa lá, ela está tombada pelo patrimônio para visitação pública.
Lá nessa casa tem as coisas que ele utilizava, que o pai dele, a mãe dele utilizava na época que morava lá, entendeu? Não mora mais ninguém nessa casa, mas é uma casa que tem a sua história. É a casa do grande escritor José de Alencar, que ele morava aqui em Messejana. Por isso que cada casinha vai ter uma história. Como a tia Sandra contou, a Casa das Flores, né? Na minha aula de história, quando eu falei sobre isso, que ela foi chamada assim porque ela tinha um jardim muito bonito, todo mundo que passava admirava aquela casa. E com o tempo ela foi tombada e hoje ela é um centro cultural para apresentações de arte, de música, de dança. Foi isso que a tia Sandra falou? Então, isso a história, cada casa tem uma história. E como a escola não deixa de ser também um local como se fosse a casa da gente, mas não é, porque a gente não pode fazer tudo o que quer na escola do jeito que faz em casa, não é? Então a escola é uma casa. Então a escola, ela também tem uma história, como a tia Sandra falou nos slides, não foi? A gente faz descoberta, a gente descobre várias coisas, não é, nas escolas? E a tia Sandra falou o quê? Antigamente os meninos gregos, eles iam para a escola igual nós vamos? Não. Antigamente não existia lousa, não existia carteira, e não existia a primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não era assim. Os meninos gregos, eles aprendiam o quê? Eles aprendiam ginástica, eles aprendiam música, eles aprendiam gramática para ler e escrever, porque naquela época os meninos eles eram criados para serem guerreiros e trabalhar a música e a ginástica fazer com que eles desenvolvessem o seu raciocínio, entendeu? E as meninas, ela também era assim? Não. As meninas não iam à escola, só quem ia à escola eram os meninos. As meninas elas eram educadas pelas mães, elas não frequentavam a escola, sabe por quê? Porque elas ficavam no cuidado da mãe até casar. Então o que elas aprendiam? Elas aprendiam a usar afazeres domésticos, trabalho manual, fazer um crochê, cozinhar, lavar, costurar uma roupa, porque elas eram preparadas para o casamento. Depois, muito depois, já na Idade Média lá, os religiosos, eles começaram a ensinar as crianças. Mas eram todas as crianças, tia? Não. Eram só as crianças da nobreza. Nobreza, naquela época, eram chamadas as pessoas ricas, as pessoas que tinham melhor condições financeiras. Os camponeses, que eram os filhos das pessoas que trabalhavam na lavoura, eles não eram alfabetizados. O que acontecia com eles? Eles ficavam em casa e eram educados pelos pais. O pai ensinava para o filho o seu ofício. Por exemplo, o pai, ele era um plantador de arroz, então o filho ia aprender com o pai o ofício de plantar, de colher, toda a sabedoria sobre aquele ofício, certo? Já para os povos lá, os árabes, os persas, eles davam aula como? As pessoas mais velhas sentavam, e aí os alunos sentavam na sua frente, e eles iam contar a história, eles iam passar a sua experiência e o seu ensinamento para as outras crianças. Então as aulas eram orais, as aulas eram como essas videoaulas que nós estamos tendo hoje. O professor falava, explicava, e eles entendendo, iam perguntando, iam tirando dúvida, certo? E isso durou muito, muito tempo. Foi o povo africano, foi o povo grego, foi o indígena. Por isso que o povo africano, tanto como o indígena, eles valorizam muito a memória. Por quê? Porque a pessoa que é mais velha do que você, ela já passou por várias experiências na vida. Então, se ela vai lhe dar um conselho, ela vai lhe dar um conselho de uma coisa pelo qual ela já passou. Por isso que todas as pessoas mais velhas são consideradas sábias. Certo? Por quê? Porque ela tem experiência de vida, ela já viveu bastante para ela dizer uma coisa: olha, não faça isso que você vai cair, olha, não faça isso que vai dar errado. Por isso que é importante nós ouvirmos o papai e a mamãe, tá certo? Ok? E também nós temos os índios, né? Porque hoje os índios já vão para a faculdade, nós temos índios
deputados, nós temos índios vereadores, prefeitos, tudo isso já na nossa sociedade, né? Mas os índios, ainda hoje, eles continuam com essa tradição das pessoas mais velhas passar o ensinamento para os mais novos, certo? Então é o seguinte, agora a tia Sandra quer fazer a intimação. Qual é essa intimação, tia Sandra? Quero ver todo mundo nas minhas videoaulas, ok? De 8 às 9, todo dia, vocês vão ter a videoaula, uma aula ao vivo com a tia Sandra. Ai, tia Sandra, eu estou dormindo, não consigo me acordar. E se você tivesse vindo para a escola? Como é que ia ser? Que você 7 horas já tinha que estar aqui, olhando para mim. Linda e maravilhosa. Caiu meu gigolete de novo, menino. Oxê. Então, tia Sandra está fazendo novamente essa intimação. Quero ver todo mundo nas minhas videoaulas. Tira dúvida. Vai ser uma aula ao vivo com a tia Sandra. A tia Sandra vai explicar o conteúdo como eu estou fazendo agora. Vamos fazer os exercícios, tudo nesses. Tira dúvida, ok? Tá certo? Ó, um grande beijo da tia Sandra e da tia Jesuína, ok? Ó, até a nossa próxima videoaula de história, ok? Tchau! Eh? Tut tut? Oh.